Nick. Nós estamos aqui no nosso terceiro podcast e eu estou aqui com uma galera super diferente que estavam nas últimas semanas. Se apresentem aí. E aí, galera, meu nome é Gabriel Garcia e vai ser muito edificante a palavra que a gente vai estar trazendo para vocês hoje. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vinícius. Muito obrigado pelo convite para estar participando. Minha primeira vez no podcast, olha que legal. E eu espero que o assunto do nosso debate seja bem interessante e edificante também. Vambora. E aí, pessoal, eu sou Roberta. Fiquei muito feliz com o convite e eu espero que a gente possa aprender bastante aqui junto, né? Sim. E nessa semana nós estamos trazendo um tema diferente. Nós temos trago muitos temas pertinentes em relação ao corona e dessa vez também não vai ser diferente, mas eu acho que nós não vamos precisar focar tanto assim na nossa situação, até porque todos nós já estamos bem cientes do que nós estamos vivendo, do que nós precisamos fazer, as coisas que nós precisamos agir. Então eu acho que trazer algo numa temática diferente seria interessante. E nessa semana nós estamos trazendo aqui sobre a importância da comunhão, nós como igreja. E eu acho que quando nós vamos tratar de comunhão, nós precisamos voltar ao início, né? Ao início de tudo, que seria ali Jesus com os discípulos, ali em Atos 2 também, a continuidade. É isso que nós vamos, ou que nós pretendemos trazer aqui para vocês. E então, eu queria que vocês fizessem os seus comentários aí sobre a questão da igreja nos tempos de Jesus em si, ele com os discípulos. É muito interessante você olhar para a comunhão, porque essa palavra que é usada no Novo Testamento, que vai indicar a comunhão, né? No grego, a palavra koinonia, ela tem essa definição de ter comunhão no sentido de ter algo em comum. E essa comunhão, ela vai partir quando essas pessoas têm esse algo em comum, que é o próprio Cristo. Então, olha que interessante, quando a gente vai falar de comunhão, a gente fala de ter algo em comum. E no próprio Atos 2, no versículo 44, vai falar que todos os que criam estavam reunidos e eles tinham tudo em comum. Ou seja, hoje nas igrejas a gente observa que nós temos Cristo em comum, nós temos algumas características em comum, mas é muito interessante olhar para a igreja primitiva porque eles tinham tudo em comum. E a realidade é muito diferente, infelizmente, do que nós vivemos hoje, guardadas as proporções, é claro. Vocês falaram aí de Atos 2, né? Um pouquinho antes do que Gabriel falou, no versículo 42, fala que Pedro ensinou aquelas pessoas alguns pilares, e entre esses pilares ele ensinou sobre a comunhão e o partir do pão, que eram coisas que Jesus já praticava, né? E eu acredito que comunhão e partir do pão são duas coisas extremamente próximas, visto que não tem como eu ter um relacionamento, ter uma coisa em comum com determinadas pessoas e eu não ajudá-los no que eles precisam, né? Fazendo uma comparação entre o cenário da igreja primitiva com nossa igreja hoje, que pra mim é a coisa mais interessante, assim, da influência que eles causavam, porque a Bíblia fala que a igreja caiu na graça do povo. E um dos motivos principais de que isso aconteceu foi porque a comunhão deles era impressionante. A maneira como eles eram unidos, coisa assim, para uns ceitistas, né, que era como eles eram vistos na época. E isso era surpreendente, você pensar que tantas pessoas diferentes, pensamentos diferentes, de ações diferentes, de empregos diferentes, elas estavam lá por uma mesma razão. E isso é uma coisa que, se você for comparar com hoje, a gente, tanto por causa de uma realidade da nossa sociedade também, né? Mas a gente fica muito mais separado por uma circunstância do que como eles ficavam na época, sabe? Então, eu acho interessante na época como que a comunhão deles não era só boa para dentro da igreja, era boa para fora também, porque de certa forma servia como um testemunho, sabe? Isso ajudou bastante no crescimento da igreja, como você disse, né? Que nesse período eles enfrentavam bastante perseguição e o fato deles estarem unidos davam até como estímulo para continuarem. Quando a gente vai pensar em igreja, nós pensamos muito questão da Idade Média, né? A igreja como uma grande potência, a igreja católica, no caso, naquela época. Só que a gente esquece, por exemplo, aqueles primeiros ali 300, 400 anos pós-Cristo, depois de Cristo, que a igreja foi perseguida e se você fosse um cristão, você realmente iria ser crucificado e que você não teria nenhuma oportunidade de adorar o seu Deus. E você via que as pessoas estavam dispostas a fazer aquilo e fazer juntos, mesmo que eles tivessem que morrer, eles queriam morrer por essa causa, porque era a causa pela qual eles lutavam, né? A todo momento nós vemos vários jovens lutando por causas hoje em dia, seja de razões políticas, seja de qualquer tipo de coisa, e naquela época não era diferente. E você vê a paixão deles de
se unir a uma causa que é Cristo, assim como Gabriel Garcia falou, é sensacional, porque eles estavam unidos com um propósito de adorar, edificar e propagar o evangelho de Cristo. Sim, eu vejo, por exemplo, que essa união, e é justamente um ponto que a gente vai chegar mais na frente, só é dada através de Cristo. Os relacionamentos que não envolvem Cristo, relacionamento que eu falo de amizade mesmo, entre irmãos, relacionamentos fraternos que não envolvem Cristo, acontece que eles não vão para frente, acabam se tornando relacionamentos destrutivos. Mas quando Cristo é o preceptor desse relacionamento, né, ele vai ser quem vai intermediar esse relacionamento, a igreja avança e devido a isso ela vai ter uma comunhão verdadeira. Eu acho que 2 exemplos que eu achei muito interessante, dando uma pesquisada no livro de Atos, o primeiro exemplo é o exemplo da recepção de Paulo. No caminho para Damasco, Paulo chega todo com a intenção de perseguir os cristãos e prendê-los, com autorização para fazer isso, mas no caminho de Damasco ele encontra a Cristo ressurreto e assim fica cego e acontece toda aquela história dele se converter. E logo após isso, no versículo 19, na parte B, vai falar que ele permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. E aí você olha o quão interessante isso é, porque somente uma igreja em comunhão seria capaz de aceitar Paulo entre eles. Somente uma igreja que tivesse a harmonia de pensamento e a mesma ideia ali entre eles seriam capazes de discutir entre eles ali e aceitar Paulo entre eles, já que gerou uma certa desconfiança. E acho que o segundo fato interessante, lá na frente no capítulo 17, quando Paulo vai estar na sua segunda viagem missionária já, acontece que é preso um homem de Tessalônica que recebeu ele e Silas na casa dele. Esse homem chama Jason. E aí acontece que toda a igreja, os irmãos, se juntam para pagar fiança para esse Jason. E então, olha que exemplo de comunhão que existia dentro dessa igreja. Somente uma igreja com conexão de pensamentos, com harmonia de pensamentos, seria capaz de fazer isso. Não existe outra possibilidade a não ser Cristo estar entre eles ali, através do Espírito Santo, fazendo com que eles estivessem realmente conectados e assim eles pudessem, de uma forma ou outra, testemunhar sobre o nome de Cristo através de seus atos. Eu vejo nessa comunhão bem característica da igreja primitiva que, convenhamos, quando a gente vai fazer algum sermão, algum estudo sobre esse tema da comunhão, sempre vem da cabeça primeiro, não, Atos 2, igreja primitiva, partir do pão, perseveravam junto. Mas, assim, o que eu acho bem interessante e que também tem a ver com aquela coisa de como que a igreja impactava a sociedade da época, era justamente que era uma religião proibida. Tanto que na época eles não duvidavam das pessoas que decidiam se juntar à igreja, que pediam o batismo, até porque quando você fazia isso era uma sentença de morte, né? Então, de certa forma, era uma reunião para sobrevivência, sabe? Era como não, a comunhão ela fortalecia as pessoas, ela deixava a igreja mais resistente. Porque eu não consigo ver, fora a ação do Espírito Santo, nenhuma outra explicação, assim, lógica para a igreja ter sobrevivido a todas as perseguições, a não ser a comunhão de fato, porque era uma coisa assim brutal, mas o amor também entre eles era muito forte. E o interessante é porque aquela comunhão não eram de pessoas que, por exemplo, se pareciam, mas sim de pessoas totalmente diferentes umas das outras. Lá em Atos 2 vai falar, né, que uma média aí de 3.000 pessoas se renderam a Cristo. E você pensar 3.000 pessoas, quantas famílias não se renderam a Cristo, quantos tipos de vida diferentes se renderam. E uma vez eu estava lendo o livro, que ele vai fazer um estudo detalhado sobre Filipenses. E aí ele volta lá em Atos 16, que vai falar sobre quando Paulo vai até Filipos, né? E aí ele vai mostrar 3 pessoas que são, assim, o início da igreja lá de Filipos, que seria Lídia. E essa mulher, ela era uma mulher, assim, de uma condição financeira relativamente boa, né? Ela vendia tecidos de cor e para aquela época os tecidos de cor eram algo assim, eram tecidos mais caros, então ela deveria ter uma renda boa ali. Ela era uma mulher intelectual, porque ela estava conversando com as pessoas sobre a questão sobre Deus, sobre o próprio Jesus. Ela estava em uma roda que tinham pessoas com um intelecto bacana para a época, né? E principalmente ela sendo mulher, então ela provavelmente realmente deveria saber do que ela estava falando. E ela não era necessariamente judia, ela era simpatizante do judaísmo.
E Paulo conhece essa mulher e prega pra ela, e ela se converte, ele vai à casa dela, né? E depois nós temos já uma figura totalmente ao contrário, que é a questão da mulher que tinha o espírito de adivinhação, né? Ela adivinhava as coisas e ganhava o dinheiro dela com isso, e essa adivinhação vinha de um demônio. E nisso, Paulo e Silas, eles vão presos por causa, né? Que eles expulsam o demônio dessa mulher, e aí, entre aspas, né? Os chefes dela acabam ficando com raiva e prendem eles, mandam prender. E aí tem o carcereiro, né? Que é aquela típica história do que eles estavam adorando a Deus e a prisão, né? As portas se abriram e eles continuaram lá dentro. E de tudo, o que eu acho mais interessante é porque são 3 figuras totalmente diferentes, que é uma mulher rica, inteligente, uma mulher que provavelmente não deveria ter tanto dinheiro e que estava endemoniada e tinha acabado de ter sido expulso do demônio dela, e um carcereiro totalmente bruto. E você vê que essas pessoas não têm nada a ver umas com as outras, e mesmo assim, elas se uniram por um propósito maior, que foi Cristo. Independente de perseguição, independente de qualquer coisa, eles resolveram se unir. E hoje, já trazendo um pouco o contexto atual, mas a gente ainda vai falar daquela época, a gente pensa muito que comunhão é estar perto de pessoas que parecem conosco, mas na verdade, comunhão é estar perto de pessoas que não têm nada a ver com a gente e que nós ficamos unidos por causa de um propósito maior, que é Cristo, que é a igreja. Ser corpo é justamente isso, né? De a mão precisar do pé, e enfim. E a gente é o corpo de Cristo, então a gente tem que estar unido com pessoas diferentes pelo mesmo propósito. Eu acredito que a maior dificuldade da igreja, e que a gente vai falar mais pra frente, seja essa, de sermos a unidade, respeitando as formas como nós nos expressamos, né? Porque cada um de nós é um corpo, cada um de nós é diferente um do outro e tem pensamentos diferentes, mas se unir por uma causa maior e, devido a isso, abrir mão de nós mesmos, abrir mão de alguns pensamentos, algumas ideias, para poder pensar em unidade. Você comentou sobre o livro de Filipenses, e é uma carta muito famosa, e eu lembrei disso porque eu estava fazendo uma análise de Filipenses recentemente, um incidente, e eu sempre tive uma curiosidade para saber por que eles falam que Filipenses é um livro de amor, é um livro de alegria. E aí eu descobri, a igreja de Filipos, ela era uma igreja que, dentre as outras, ela era um modelo de compaixão, ela era um modelo de bondade e ela era um modelo de comunhão. Ou seja, a característica mais marcante e também a mais importante daquela igreja era justamente a comunhão. Inclusive, era uma das igrejas mais prósperas, que mais se multiplicou dentre as que Paulo plantou. E também era uma igreja com quantidade minúscula de problemas, e que Paulo abertamente fala: eu sinto muita falta de vocês, porque por causa do carinho que vocês tinham por mim, por causa de todo o cuidado que vocês tiveram, desde quando eu fui preso, porque Filipenses foi escrito na prisão, né? Desde quando eu fui preso, por tudo que vocês me mandaram e por toda a ajuda que vocês têm feito aí, sabe? E tudo isso veio de uma igreja que manteve as raízes da comunhão, entende? Uma curiosidade interessante que eu achei sobre a igreja primitiva é que, se analisar lá em Judas, né, no único capítulo que tem, no versículo 12, ele vai falar sobre umas festas que são chamadas festas de amor, ou festas de fraternidade, ou ágapes. E em 2 Pedro, no capítulo 12, no verso 13, ele também vai falar sobre essas festas que os cristãos faziam. E eu achei muito interessante porque essas festas, elas tinham a intenção de juntar os cristãos para sentarem e comerem e realmente terem comunhão. Eram chamadas festas de amor, as festas para que eles pudessem ter comunhão. E eu acredito que isso é muito interessante, principalmente no contexto que nós estamos inseridos hoje, sabe? Hoje nós fazemos algumas confraternizações, alguns momentos que são somente para a gente talvez sentar, comer, conversar, e isso também é comunhão. Essa união para podermos compartilhar da nossa vida, daquilo que tem dentro de nós, é a verdadeira comunhão. Então acredito que as mesmas festas de amor, guardadas as proporções, né, que eles faziam na igreja primitiva, nós temos tentado inserir hoje nas igrejas para que nós possamos realmente participar, porque eu acredito que a comunhão é muito nesse sentido de ser participante da vida do outro. E em relação à comunhão agora, eu queria que vocês falassem o que a falta de comunhão gera, né? A gente pode perceber ali, por exemplo, principalmente ali na Idade Média, quando a igreja ela se perdeu, né? A igreja que na época era a igreja católica,
dividiu em Ocidente, Oriente e tal, e teve a questão dos papados, e foi uma época muito polêmica. E a gente vê que um dos principais fatores era justamente a falta de comunhão que eles estavam, né? Porque quando nós estamos com um pensamento, uma forma de agir e tal, assim como a Bíblia ensina a todo momento, a gente acaba se perdendo na essência do Evangelho. E então eu queria saber da parte de vocês o que a falta de comunhão gera nas nossas igrejas. Se vocês quiserem citar alguma coisa da nossa igreja também, né? Não tem problema, não. Olha, eu acho que durante esse processo da depravação da igreja, o principal, assim, foi que pela falta de contato ou pela falta de acordo, a igreja começou a complicar, a igreja como instituição, tá? Começou a complicar coisas que não eram necessárias. Com todo respeito, tem alguns amigos católicos, mas se você para analisar toda a tradição, tanto a tradição escrita de todos os concílios, etc., quanto os pronunciamentos dos papas, ex-cátedra, etc., todos eles são uma série de regulamentações que, se você for parar para comparar com a Bíblia, ou elas não fazem nenhum sentido, ou elas foram liturgias que foram criadas aqui e ali, em algum momento elas foram elevadas a condição de escritura sagrada, sabe? E parece muito com o que, por exemplo, o judaísmo fez com as leis clássicas de Moisés, porque as leis clássicas de Moisés não são nada comparado com o que o judaísmo fez de alteração. Se você pega para estudar as doutrinas do farisaísmo, era nota que não acabava mais, parecia a Constituição brasileira, cheia de emenda. Aí a gente foi complicando o que era simples. E isso, pra mim, foi por causa da falta de comunhão, sabe? Claro, o poder também subiu a cabeça das pessoas, inevitavelmente, né? Mas a falta de comunhão, pra mim, foi o que gerou isso. Eu acho que a falta de comunhão, ela gera também uma questão de desigrejados. Eu acredito que a falta de comunhão hoje dentro da igreja, ela contribui muito para que as pessoas desistam de congregar. E nós sabemos que isso é antibíblico, né? A questão de não se reunir junto com os seus irmãos a fim de se tornar igreja com o outro, né? E em Hebreus, no capítulo 10, versículo 24 e 25, e a gente sabe que é o versículo mais usado para falar sobre as pessoas que são desigrejadas, vai exemplificar isso muito bem, né? Que no versículo 25 vai falar para que nós não deixemos de nos reunir como alguns fazem, mas que nós nos encorajemos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então, é interessante se analisar isso, porque essa falta de comunhão entre a igreja e essa falta de pensamento, harmonia em pensamento, ter Cristo comum para poder crescer, pode gerar essa questão de desigrejados, que é algo muito maléfico para o evangelho, né? Creio eu, e que é também antibíblico e prejudicial. Eu concordo exatamente com isso. E assim, essas coisas começam dentro da própria igreja, né? Leva a pessoa a esfriar espiritualmente, porque, por exemplo, se eu passo por um momento difícil e eu não tenho ninguém, porque eu não tenho comunhão com ninguém, então não tem ninguém para me influenciar a orar, a ter esperança em Deus, ou ler a Bíblia para tentar me acalmar mesmo, e aí eu acabo vivendo aquela caminhada sozinha e vou negligenciando essas coisas que são fundamentais. E acaba que com o tempo a gente não acha mais tão necessário, né, que essas coisas aconteçam. E a questão da comunhão não é nem de dependência do nosso irmão, mas é como a gente estava falando no início, essa questão de apoio mesmo, de ter suporte, de ter amor, para que a gente possa continuar. Eu acredito que entra no fato de nós entendermos que somos falhos e que é necessário nós termos suportes, e assim como o meu próximo ele também é falho, é necessário que eu tente ajudar de alguma forma. Eu acredito que entra muito nesse sentido. Sendo um pouquinho mais crítico nessa questão dos desigrejados, eu acredito que a existência deles é a nossa maior vergonha, porque é como se fechasse um ciclo vicioso. Por que as pessoas se tornam desigrejadas? Justamente por causa da falta de comunhão. Só que desigrejados, eles não participam da comunhão. E gerando falta de comunhão, as pessoas se tornam desigrejadas. Ou seja, é um ciclo vicioso. Porque, nossa, quantas vezes eu já vi gente falando assim, não, meu problema não é com a doutrina.
Meu problema não é com a Bíblia. Meu problema é com as pessoas. E isso reflete muito seriamente o quanto que a comunidade cristã atualmente é muito mais insensível, é muito cabeça fechada para certas coisas. Eu não tô falando alterar a mensagem do evangelho para ficar mais confortável para pessoas que não se conformam com isso. Isso jamais, né? Eu falo assim, que às vezes, igual a Roberta falou, da questão do apoio, que às vezes a gente fala em coisas assim tão pequenas, e essas coisas pequenas elas florescem e se tornam coisas muito maiores, sabe? E eu já vi caso de gente saindo da igreja por coisa besta, sabe? Coisa besta. E eu não penso que a culpa é tanto da pessoa. Eu penso que a culpa é mais de nós, cristãos de fato, porque a gente tem o conhecimento, sabe? A gente tem que... Eu penso assim, que a culpa é de quem tem o conhecimento e não de quem é ignorante, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que tem que ser criticada na nossa igreja, que a gente como juventude, a gente é papel ativo nisso, que a gente pode mudar isso sim, e se Deus quiser vai mudar, porque infelizmente a realidade dos desigrejados é culpa nossa, realmente. E além da questão da ser uma pessoa desigrejada, a gente também pode pensar que a falta de comunhão gera os probleminhas que nós temos na igreja, por exemplo, a questão da fofoca, principalmente fofoca entre os adolescentes, jovens, as panelinhas. E uma coisa que eu reparo muito, tratando para nossa realidade, é que a pessoa vai para o projeto missionário e lá você vê que tudo, de certa forma, está em perfeição. Claro que sempre tem aquela pessoa que atrapalha mais que ajuda, mas o projeto em geral, em 90% dos casos, é perfeito. Por quê? Porque as pessoas deixam de lado as diferenças, elas se unem por causa de Cristo e vão pregar o evangelho. Mas, quando nós voltamos para as nossas igrejas, parece que a gente não quer mais ter a mesma comunhão, nós não queremos mais estar tão ligados assim a Cristo e uns com os outros, e volta a ter a panelinha, e volta a ser isso. E aí a mesma pessoa que chorou lá no projeto, pediu perdão pro irmão, volta a fazer as mesmas coisas lá na própria igreja. Isso é muito triste de se ver. Sim, eu acredito que essa questão vai muito da falta de entendimento de todo o povo, da igreja, de entender que aquelas pessoas da sua igreja local são sua família. Porque em um relacionamento familiar, eu não vou deixar de ir num almoço na casa da minha avó porque, por acaso, eu tenho algum problema com o primo ou algo do tipo. Mas muitas vezes as pessoas deixam de congregar porque tem problemas com algumas pessoas. Então, falta o entendimento de que é família e de que é relacionamento. E relacionamento gera intimidade, e essa intimidade vai acabar gerando conflito, não tem jeito. São esses conflitos que vão nos deixar mais fortes e vão nos preparar para uma verdadeira vida de comunhão, uma comunhão verdadeira entre irmãos. Os conflitos são o nosso treinamento para que nós possamos conviver entre irmãos, porque é impossível nós estarmos em comunhão sem conflitos ali de pessoas diferentes, né? Porque são pessoas diferentes, eles sejam gerados. É impossível as pessoas com mentalidades diferentes, gostos diferentes, não terem algum conflito ou algo do tipo, mas esses conflitos, inclusive, são extremamente necessários para que a gente aprenda a perdoar, principalmente, que eu acho que vai entrar aí em um quesito que vai atrapalhar na comunhão. Então, quando a gente aprende a perdoar, quando a gente aprende a transformar essas mágoas em diálogos e futuramente assim, consequentemente em perdão, a comunhão anda, a comunhão cresce e a igreja cresce junto com ela. Essa questão de conflito tem uma ilustração que eu gosto bastante. Eu não sei onde eu escutei, acho que na escola talvez, mas era assim, um grupo de porcos espinhos e eles estavam vivendo num lugar muito frio, onde nevava, enfim. E se eles ficassem sozinhos, eles morreriam de frio. Mas se eles se juntassem, o espinho de um acabava espetando o outro, mas era a única forma que eles tinham de sobreviver. Então eles tinham que aprender a lidar com a dor do espinho do que estava do lado, para que eles pudessem sobreviver àquele frio. E assim, eu vejo a igreja. É cheio de pessoas com defeitos, mas a gente precisa de um do outro. Então a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. Eu tenho mais uma coisa a falar, que eu acho que é o que a falta de comunhão vai gerar, que está relacionado à contribuição para que haja uma falta de confissão. Porque a confissão entre os irmãos ela é extremamente necessária, é uma palavra que Tiago vai falar para a gente na carta dele, né?
no capítulo 5, no versículo 16, ele vai falar que confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então, se existe a falta de comunhão, eu acredito que vai contribuir para que falte confissão e, consequentemente, falte oração uns pelos outros. E é um mandamento, é algo que está escrito na Bíblia para nós, é um ensinamento para nós. Então, como nós não praticaremos isso aqui? Está escrito no nosso manual de fé e prática, né? Outra coisa que eu acho que, cara, é uma consequência negativa da falta de comunhão é que, assim, a longo prazo, a falta de comunhão ela atrapalha o próprio andamento da obra, a questão de missões, porque se o próprio corpo não está em sintonia, como que a gente se organiza para poder levar a mensagem, entende? Porque você é muito sabatinado quando você tem algum tipo de postura, ou então quando você abertamente assim defende o evangelho em algumas situações, você é muito sabatinado. Igual eu falei antes, comunhão deixava a igreja muito mais forte em tempos de provação e também em tempos de paz, né? Então, é meio incompatível, né, você querer falar de amor pra pessoa que tá próxima de você, se você não ama a pessoa que você chama de irmão, né? Aí você vê o quanto que algumas pessoas banalizaram a ideia de irmão, virou tipo graça e paz, virou a paz de Cristo, sabe? Irmão, não sei o quê. As pessoas perderam essa ideia ou estão perdendo essa ideia do que é ser irmão em Cristo da pessoa, sabe? Realmente. E um ponto que você tocou aí que é interessante é você pregar algo que você não vive, né? E assim, quando você vai olhar, por exemplo, a evangelização nos tempos da igreja primitiva, né? Que nós estávamos conversando hoje mais cedo, você vai ver que tudo bem que os apóstolos eles pregavam e as pessoas se convertiam, mas também uma grande forma de evangelização era o relacionamento. Quem fazia realmente a evangelização ali era padeiros, eram os ferreiros, então assim. E hoje nós não temos mais essa questão de ter um relacionamento para falar do amor de Cristo, sabe? A gente perdeu muito isso, a gente acha que, por exemplo, evangelizar alguém é levar ela à igreja e assim ela vai ter comunhão com a gente e vai querer ficar na nossa igreja, mas não é isso. Nós precisamos ter comunhão com essa pessoa para que ela também entenda o que é ter comunhão com o corpo de Cristo, e isso é algo que nós temos perdido ao longo do tempo. Eu acredito que um grande testemunho em relação a esses cristãos da igreja primitiva é o sentido deles ajudarem aquelas pessoas que estavam perseguindo eles, ajudarem e contribuírem para aquelas pessoas que estavam atrás deles, estavam contra eles, entendeu? Então, o testemunho daquela pessoa amar e no sentido de tentar ter uma comunhão, até com aquela pessoa que rejeita ela, era um grande testemunho na igreja primitiva e fez com que o evangelho se expandisse de uma forma absurda. A gente tem uma igreja tão cheia de preconceitos hoje, né? Porque a gente não é juiz de nada. Essa é uma das coisas que eu mais fico, assim, triste em ver na igreja moderna, e que também tinha na igreja primitiva, ironicamente, é que a gente, às vezes, se coloca como juiz das pessoas e isso afeta os primeiros contatos, isso afeta a evangelização da pessoa, porque às vezes essa nossa posição de já estamos salvos, vamos mudar o mundo, né, que algumas pessoas têm, isso afeta até mesmo o amor que a gente tem. E isso, por exemplo, com algumas classes, tem muita gente que tem dificuldade em evangelizar homossexual, tem gente que tem dificuldade em evangelizar prostitutas, evangelizar pessoas adultas, pessoas assim que você clara esses pecados capitais protestantes, né, digamos assim, essas pessoas que claramente você vê que está em pecado e as nossas atitudes de julgamento falam mais alto que o nosso amor, porque a gente tem, não sei, algum medo de estar aceitando aquilo, o que é uma grande bobagem, né? E isso pra mim atrapalha muito, assim, a comunhão, mais aquela comunhão de primeiro contato, né, de primeiro impacto. A gente tem sempre que lembrar que a comunhão e o amor uns para com os outros é a servidão, né? Não adianta nada eu virar e falar que eu te amo,
se eu não pratico isso de forma verídica, de forma verdadeira no meu coração. Porque eu falo que eu te amo, mas aí você tá passando por um momento de dificuldade e eu falo assim, vou orar por você, só que eu não faço nada também pra te ajudar, sendo que eu tenho condições de fazer isso. E é algo muito complicado e muito triste, que é o nosso mau testemunho, muitas vezes que nós damos, até como irmãos em Cristo, né? Porque assim, o espiritual é essencial e muito importante, mas muitas vezes nós não ajudamos na outra forma, porque nós não achamos que, como cristãos, nosso dever também é ajudar de outra forma. E isso é totalmente errado. Olha, eu acredito que o que Júlia falou vai entrar muito no que João vai falar lá em 1 João, no capítulo, vai falar que se alguém tiver os recursos materiais, ver seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como que pode permanecer nele o amor de Deus? Então, esse amor que nós falamos, que nós temos, e é demonstrado através da comunhão, não pode ser, assim como ele diz, nem de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade, em atos. Nosso amor tem que se transformar em atitudes, assim como o amor de Cristo se transformou na atitude dele de morrer por nós na cruz. A comunhão, inevitavelmente, ela gera serviço. E se não gera, eu acho que seja até um pouco de cara de pau nossa, né? A gente saber do que a pessoa precisa e a gente não está pronto a ajudar. Como foi falado lá no texto de Atos, que a gente estava falando, fala que todo mundo tinha tudo em comum. Então não tinha essa de um tem muito e o outro não tem nada. Se eu tinha, era justamente para eu ajudar meu irmão. E eu acho que gera o serviço tanto para com o irmão, tanto para com Deus. Porque se eu tenho uma pessoa para me apoiar nos projetos, essas coisas, eu vou acabar eu vou acabar sendo motivado a buscar mais, né? Sobre essa coisa de comunhão em ação, principalmente hoje, é uma coisa que, assim, eu vejo que a forma da ação, da comunhão em ação, ela meio que mudou, tanto porque a sociedade mudou. Antigamente, comunhão era aquela coisa que a gente citou mesmo, de você partilhar o pão, de você ajudar os mais pobres. Continua sendo, né? Você ajudar os mais pobres, você dar amparo, por exemplo, para as classes menos favorecidas da sociedade. Eram as mulheres viúvas, as mulheres idosas, os órfãos, etc. Mas hoje, assim, para mim, é uma coisa que fala-se muito pouco, é como que a comunhão em ação, a ação do serviço de comunhão tem uma conexão muito mais com, por exemplo, o psicológico das pessoas, porque hoje a gente vive numa sociedade que as pessoas têm muito mais problemas psicológicos, por exemplo, do que tinham antigamente. A gente vê muita gente doente, vamos pensar aqui no caso do Brasil, a gente vê muita gente doente não de passar fome, mas doente assim de ter uma perda terrível, algum quadro de depressão, algum quadro de ansiedade. Isso é muito comum hoje, assim. E eu penso que essa coisa da comunhão, de estar junto, de dar o apoio, nos dias de hoje, inevitavelmente passa por esses tópicos, e é uma coisa que a comunidade cristã tem que se preocupar, ao meu ver, porque a nossa doutrina é a mesma, mas nós somos maleáveis nessa situação. Pelo menos eu penso assim. Interessante é porque nós seremos cobrados disso, né? Sobre as coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Aí você pode virar e falar, tipo assim, então é por obras que nós seremos salvos, já que nós vamos ser cobrados disso e não da nossa fé, por exemplo. Mas é justamente a questão de que as obras vão confirmar a sua fé. Você não vai estar em comunhão com seu irmão e ajudar o seu irmão e fazer essas coisas para ser salvo, mas porque você foi salvo, entende o que é estar no corpo de Cristo. E por isso, ao meu ver, nós somos salvos pela fé, mas nós seremos julgados com base nas nossas obras, nesse ponto de que não é porque as obras definem se você é salvo ou não, mas é porque as obras vão mostrar o reflexo da sua salvação. E tem uma frase, eu não vou lembrar de quem é, mas ela fala mais ou menos assim, que as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz, ou seja, é o crente que fala, mas também não vive nada do que prega, seja sobre comunhão ou também qualquer outro tópico que nós poderemos estar trabalhando aqui. Sim, eu acredito que a questão da servidão, ela vai entrar muito no que Paulo vai falar na carta dele aos Romanos. No capítulo 12, ele vai falar, verso 10, que nós devemos amar dedicadamente uns aos outros, com um amor fraternal, né?
preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Eu acredito que uma das coisas que mais atrapalha hoje é nessa relação comunhão e servidão, é o interesse em dar honra a mim mesmo, o interesse em servir a mim mesmo, em cuidar mais de mim mesmo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo isso, que nós devemos trabalhar mais, servir mais, dar mais honra a outras pessoas do que a nós mesmos. Realmente. Um dos grandes desafios da comunhão dos dias de hoje é ter que enfrentar a tendência social ao individualismo. Nós somos naturalmente muito individualistas, nós seres humanos, né? Hoje, e a gente vive num mundo assim, onde tudo tá tão mais acessível em questão do que a internet representa pra gente hoje, só que ao mesmo tempo nós, como pessoas, e nós, como cristãos, estamos tão mais distantes, sabe? Por X motivos. E assim, eu acredito que isso é um desafio para a igreja contemporânea, aprender a lidar com essas diferenças, com essas mudanças, para que a gente continue mantendo os mandamentos de comunhão. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Acho que a gente pode falar um pouquinho também sobre a comunhão quando nós não podemos nos ver, né? Que é o caso aqui, todos nós estamos em quarentena, pelo menos a maioria, né, creio eu. Acho que alguns ainda não estão podendo aplicar ela de forma efetiva por conta do trabalho ou coisas do tipo. Mas queria saber de vocês aí o que vocês estão achando dessa questão da comunhão, né? Nesse tempo, assim, que nós estamos mais afastados, mas ao mesmo tempo estamos juntos aqui. Por exemplo, o nosso próprio podcast, né? Que é uma forma de nós conversarmos sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do alto, não deixando de estar em comunhão, mas não tendo esse contato direto. A própria existência de videochamadas não, de calls, já é uma boa forma de você usar a tecnologia e as redes sociais ao seu favor, em períodos como esse que a gente não pode ter contato físico, né? Eu sou meio suspeito para falar, porque eu sempre fui mais reservado, assim, eu sempre fui mais caseiro, de ficar dentro de casa. Raramente, assim, eu vou na casa de amigo meu, então eu fico conversando com uma pessoa há muito tempo, mas assim, é inegável como que a tecnologia é uma mão graças a Deus, né, uma mão na roda pra gente em situações como essa. Sim, eu vejo até muitas pessoas vendo, assim, normalmente, fora desse período que a gente está vivendo, a tecnologia como algo ruim, que afasta as pessoas, mas a gente tem que saber usar isso a nosso favor, né? E nesse momento tem sido, querendo ou não, uma mão na roda. E aí eu vejo a igreja lidando muito bem com isso, sempre igual a nossa juventude, por exemplo, que tem programação a semana praticamente toda, e acaba não deixando as pessoas desamparadas. Como o André falou, tem muita gente sofrendo de depressão, ansiedade, e acaba que seria um momento em que as pessoas se sentiriam mais sozinhas. Mas acho que com as redes sociais acaba sendo uma forma da gente estar perto, mesmo que de longe. Eu acredito que a gente deve ser muito grato mesmo, por termos as redes sociais nos dias de hoje, porque esse momento de pandemia tivesse assolado toda a humanidade, né, o mundo, há um tempo atrás, conversando um pouco com as pessoas mais velhas, vocês vão ver que era necessário telegramas, era necessário cartas para poder se comunicar. Então, a comunhão, ela seria muito mais difícil, muito mais inviável do que nos tempos atuais, que nós temos esse contato através de chamadas. Eu acredito que uma ótima forma da igreja continuar em comunhão também, estabelecendo pequenos grupos, não pequenos grupos como os que a gente já tem firmados, mas eu acho que a própria afinidade tem estipulado esses pequenos grupos, como eu tenho feito com alguns amigos lá da igreja, como eu tenho feito com pessoas que têm proximidade, mas eu acredito que também é necessário que nós nos atentemos para as pessoas que têm acabado de chegar na igreja, as pessoas que talvez não tenham estabelecido os vínculos fortes ainda, porque essas pessoas também é necessário que elas estabeleçam a comunhão durante esse momento, e não somente nós que já estamos firmados na nossa igreja local há uma certa quantidade de tempo. E vale a pena lembrar também que nós aqui da juventude, nós temos os grupos de devocionais e duplos de oração, e que se você quiser entrar, né, não sei se você já está, mas vale muito a pena, porque está sendo uma ótima oportunidade de nos conhecermos melhor, né? Essa semana eu estava até conversando com a Roberta, e ela falando que na primeira dupla de oração dela, que ela conheceu alguém muito legal, e que talvez se fosse num ambiente de igreja, ela não ia sentar para conversar especificamente com aquela pessoa. Então, foi uma oportunidade dela poder entrar
se adentrar e conhecer melhor a igreja em si, né? Porque faz pouco tempo que você, Robertinho, está na nossa igreja, certo? É verdade. Uma coisa nesse período de quarentena que eu acho que colocou a igreja em prova foi alguns episódios que a gente teve de alguns líderes religiosos que se recusavam a interromper as atividades presenciais das suas igrejas e que também foram criticados. E isso coloca, assim, em discussão como que às vezes a gente é tão robotizado e tão materialista, sabe? A gente pensa, não, é o templo, é o pastor no púlpito pregando, e vamos lá no final de semana, e um dia na semana, e a gente cumpriu a nossa meta, sabe? A gente bateu o pontinho. E isso, pra mim, de ter acontecido isso, foi fantástico, que mostra que a comunhão entre os membros, entre os irmãos em Cristo, vai muito mais além que 4 paredes, sabe? É muito mais, assim, do que você cumprir uma liturgia. É claro que tem diversos líderes de alguns grupos musicais que estão fazendo lives, estão transmitindo os sermões ao vivo e tal. Eu acho isso também fantástico, mas eu acho que a maior lição que eu levo dessa quarentena, desse período de quarentena, é que comunhão, ela é muito mais do que uma coisa física. Ela na essência é uma coisa espiritual, que é os irmãos estando em comunhão mesmo não podendo estar juntos. Isso pra mim é a grande lição, sabe? E não teria momento melhor pra isso do que um momento de isolamento social. Fantástico. E eu acho que essa quarentena serviu também até pra gente valorizar esses momentos que a gente tem como igreja, né? Porque, nossa, chega domingo, você não ter que tomar banho pra ir pro culto, é horrível. E aí, você ficar em casa, ter que ter comunhão pela internet, acaba que bate aquela saudade, você fala assim, não, quando voltar, não quero nem saber. Eu acho que isso é uma coisa bem cristã, assim, uma coisa que bem que Cristo faria, sabe? Da gente tá vendo o lado bom nas duas coisas. É bom que a gente não tá indo, porque a gente consegue parar pra pensar o que realmente comunhão e amor entre os irmãos significa, mas ao mesmo tempo é bom pra gente valorizar, igual a Roberta falou, esses momentos presenciais que a gente tem, sabe? Então, no maior estilo Jesus, tirando o lado bom de todas as coisas, de todas as situações, em tudo damos graça. Muito crente esse povo. Nossa, muito Jesus, nossa. Eu acredito que uma das coisas que a gente tem visto, que tem sido bem benéfica, é a questão da igreja, da nossa igreja local, ter estabelecido um horário para que a gente pudesse estar fazendo orações. Eu tenho visto que isso tem sido bem benéfico, até porque é importante e é um ensinamento que nós oremos uns pelos outros e uns com os outros. E não é só porque nós não estamos reunidos fisicamente que nós não podemos fazer isso. Quando nós determinamos um horário, eu acredito que nós nos unimos espiritualmente e essa oração, ela realmente surte efeito. Essa oração, ela é escutada de bom grado pelo nosso Deus. Então, galera, esse foi o nosso conteúdo aí. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha edificado a vida de vocês. Ainda não acabou, nós estamos aqui novamente com o nosso quadro Quarentenou, onde nós indicamos filmes, séries, livros, documentários e afins pra vocês aí que estão em casa meio que sem fazer nada, né? Então, eu vou começar. A minha indicação, na verdade, é um livro que eu estou lendo, que é um livro cristão, chama O Peregrino. É um livro muito famoso e assim, se você é um recém-convertido, vai ser ótimo para você ver como a sua caminhada cristã vai funcionar de agora para frente. Mas se você já é um cristão velho também, não tem problema, porque você vai refletir muito sobre as coisas que você já passou na sua vida. A história em si, vou contar de forma resumida, é um homem que chama Cristão. Ele sai da cidade dele desesperado, porque ele vê que a cidade dele vai ser condenada. E então ele pega e encontra um homem chamado Evangelista que mostra pra ele o caminho da porta estreita. E ele vai em direção a esse caminho e ele quer chegar até o reino dos céus, né? O reino celestial. E aí tem coisas como, por exemplo,
O Pântano do Desânimo, tem várias coisas que vão mostrar realmente como é a caminhada cristã. E é um livro que vale muito a pena ler. Então, minha indicação vão ser 2 filmes, porque eu gosto muito de filme. O primeiro é um filme da Disney, que é a Universidade Monstros. Nessa pegada comunhão que a gente estava conversando, no momento do filme, eles precisam formar uma equipe. Eles estão na universidade, né? E precisam formar uma equipe para participar dos jogos. E aí, os principais, que é o Mike e o Sullivan, eles montam uma equipe assim, o próprio desastre. E cada um tem uma dificuldade, enfim. Só que aí eles acabam que um ajuda o outro para vencer as dificuldades e para que eles possam participar dos jogos. E aí, vendo o filme, vocês vão ver o que vai acontecer, né? Mas trazendo isso para nossa realidade cristã, a igreja tem que ser assim, como a gente falou ao longo do podcast, com dificuldade ou com diferenças, a gente tem que ajudar uns aos outros para que a gente possa chegar até o final. E o segundo filme que eu separei foi Você Acredita, que é um filme cristão, que vai falar justamente sobre fé, sobre a cruz de Cristo e serviço, e de uma certa forma fala da importância da igreja, né? De estar sempre uma pessoa ajudando a outra. Que nesse filme também tem como trilha sonora uma música que o Leonardo Gonçalves gravou, que é Acredito, que inclusive é uma música muito linda também, ouçam. É isso. Eu geralmente sou o cara da música, né? Por motivos óbvios. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, que tipo de música que eu ia recomendar, porque eu tenho esse histórico de não conhecer muito música de jovem por causa de criação e tudo mais. Mas aí eu parei pra pensar em uma banda que eu tenho escutado bastante recentemente, é muito famosa, que eu descobri foi por causa da juventude, e eu acho que é dessas bandas assim mais novas. Ela é uma das mais legais, vocês conhecem, né? Projeto Sola. Você fala, mas todo mundo escuta Projeto Sola? Eu falo, não, nem todo mundo escuta Projeto Sola. Eu já vi um pessoal que não conhece, ou talvez só tenha escutado na nossa conferência, mas assim, é uma banda muito fantástica. É reformada, tá? O estilo deles é folk, muito interessante, um folk rock, e as letras são cristocêntricas, são bíblicas. Eles pegam os versículos, os capítulos e cantam, são lindas, e os caras cantam muito bem, os 2 Guilhermes. Então, fiquei pra vocês, pra quem não conhece, 5% das pessoas ouvindo, porque todo mundo... Brincadeira. Escutem Projeto Sola, e uma música que tem falado bastante pra mim recentemente é Canção de um Certo Pedro. Escutem Canção de um Certo Pedro e se apaixonem. A minha indicação... Calma, travei. 1, 2, 3. A minha indicação é um livro de uma mulher cristã chamada David Titus, e o livro se chama A Experiência da Mesa, o segredo para criar relacionamentos profundos. É muito interessante esse livro porque ela vai mostrar pra gente um princípio bíblico que não é tanto falado nos dias atuais, mas que é a experiência da mesa, é a experiência de estar sentado com seus irmãos e com Cristo compartilhando do pão. E aí ela vai usar vários exemplos, e também eu acho que é muito aplicável aos dias de hoje, porque nós podemos considerar que esse pão é a nossa palavra, é a Bíblia, e nós estarmos compartilhando dessa Bíblia sentados ao redor da mesa com nossos irmãos e com Cristo é extremamente fundamental para que nós possamos criar relacionamentos saudáveis. E através desses relacionamentos saudáveis é que nós vamos mostrar nossa identidade de verdadeiros discípulos de Cristo. Lá em João 13, Cristo vai falar sobre um novo mandamento que ele dava aos discípulos, que era que eles amassem uns aos outros, porque através desse amor é que as pessoas reconheceriam que essas pessoas são discípulos de Cristo. Então, eu acredito ser muito importante esse livro, esse princípio de estar sentado à mesa com os nossos irmãos, e é muito interessante para o tema que nós trabalhamos hoje no podcast. Um abraço. Um abraço. Mas então, galera, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, né? Nós estamos aqui tentando ao máximo trazer conteúdos bons, conteúdos bíblicos aqui para edificar tanto a vida de vocês quanto as nossas aqui, porque nós passamos, né, a semana estudando e nós aprendemos coisas que são sensacionais. E é isso aí, eu espero que vocês realmente tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, compartilhem com os amigos, né, pra ajudar a gente aí, porque dá trabalho editar esse negócio. Mas até a próxima, até semana que vem. Bye bye. Falou!